Hey, muito bem-vindo à aula de número 2 do curso Inglês 365. Um curso 100% gratuito com o intuito de alcançar o maior número de pessoas possível com o ensino de inglês de qualidade. Como nós mencionamos na aula 1, não é um curso de inglês tradicional. Nós, inclusive, mencionamos na última aula que o intuito das aulas não é delas serem aulas super longas e hoje nós entenderemos melhor por que disso. E nós daremos continuidade do ponto que nós iniciamos ontem. Nós falamos que entender o seu motivo para aprender inglês é fundamental, porque se você tem um bom motivo, existe uma probabilidade bem grande de você conseguir se manter dedicado nesse processo. Nós descobrimos também que inglês é life-changing. Life-changing é um conjunto de palavras em inglês, uma forma de dizer que expressa algo que pode transformar a sua vida. Uma vez que você entende que o inglês realmente pode mudar a sua vida e você tem um motivo para fazer isso, é bem mais provável que você consiga se manter firme nesse processo, nesse propósito, principalmente olhando o processo de aprendizagem de um ângulo diferente. A primeira aula não foi sobre o verbo to be e nem essa vai ser, porque o nosso intuito é trabalhar com uma abordagem diferente ao ensino. Nós descobrimos que inglês é mais do que um curso de Excel ou de informática. Ele vai te levar para é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver outras ferramentas e chegar em melhores lugares na vida. Ou seja, é uma ferramenta para te impulsionar em todos os aspectos da vida. Nós entendemos que é uma ferramenta que vai te transformar consequentemente na sua melhor versão. Então, falei a palavra ferramenta 5 vezes no último minuto para reforçar e te explicar que o inglês não é o seu objetivo final. Só uma forma de você se equipar para conseguir chegar no seu objetivo de vida de uma forma melhor, mais rápida, com mais qualidade e sendo a sua melhor versão. And that's why we are here. That's why we're here. Então é por isso que a gente está aqui. E quando nós entendemos a importância do inglês e quão impactante ele pode ser na nossa vida, a nossa tendência é querer fazer muito. Você falar, I will practice 2 hours every single day. Se eu vou treinar 2 horas todos os dias. Mesmo sabendo que, de forma real, é muito difícil você transformar aí a sua vida para conseguir treinar 2 horas de inglês por dia. Você tem outras tarefas, você tem coisas para fazer, compromissos, trabalho, família e por aí vai. Então, 2 horas é uma quantidade bem grande de tempo do seu dia. E quando a gente faz isso, a gente estabelece esse compromisso de fazer 2 horas por dia, ou que seja 1 hora por dia. A tendência é que a gente faça isso por uma semana, talvez por um mês. Se você for muito dedicado, você vai lá e faz isso por um mês. E aí, eventualmente, você para. You quit. Você não consegue manter essa constância, essa dedicação de forma constante. And then you never learn English. E aí você nunca aprende inglês. Year after year. E aí, ano após ano, você não aprende. Entra ano, sai ano. Você coloca lá suas metas para 2020 alguma coisa, aprender inglês. E aí chega 2020 e poucos, você não aprendeu. E aí na próximo ano a mesma coisa. Porque a nossa abordagem ao processo, ela não é sustentável, ela é difícil. A gente quer fazer muito e aí a gente não consegue fazer pela forma que a gente vê o processo. Por isso que nós temos falado sobre uma abordagem diferente. Não é uma abordagem tradicional onde eu quero só te entregar um monte de informação da gramática do inglês e te falar que isso é aprender inglês, porque nós já percebemos ao longo dos anos que não tem surtido bons efeitos, nem entregado bons resultados. Então isso é muito importante para reforçar o motivo da abordagem ser diferente. Nós pensamos que aprender inglês é assim, olha, você coloca uma meta, aprender inglês. Você dá um check e pronto, está marcado, aprender inglês. Só que a verdade é que aprender inglês é isso.
Então, isso é o que nós achamos que é aprender inglês. Aprender inglês é isso, olha. São vários dias que você coloca ali o seu trabalho, a sua dedicação. São vários dias que você tem que dar um check nessa atividade que você fez de inglês, no tempo que você investiu no seu aprendizado. Então, aprender inglês não é uma tarefa de um momento. É uma tarefa que ela engloba várias tarefinhas, vários dias de prática, vários meses de prática, para você conseguir de verdade alcançar esse lugar que a gente está falando tanto, que é falar inglês. Por isso que o nosso intuito é inglês 365. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é um processo que, se você levar ele a sério e conseguir se manter firme, eu tenho certeza que o seu resultado dentro de um ano vai te surpreender, e esse é o nosso objetivo. Que você fique surpreso com o resultado que você vai conseguir através desse curso. Lembrando mais uma vez que é um curso 100% gratuito. Se você quiser nos ajudar a manter esse projeto ativo e, de fato, a gente conseguir chegar às 365 aulas, nos ajude compartilhando esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse curso. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse material, maiores são as chances da gente conseguir manter ele durante um ano e de você aprender inglês. E por isso que nós falamos na aula 1, falei assim, é óbvio que as aulas não serão longas. O motivo de ser óbvio, talvez nem seja tão óbvio assim, mas é o fato da abordagem ser diferente. Nossas aulas, elas serão aulas curtas. Por quê? Se fosse uma aula de 1 hora, você não assistiria, certo? Pois é. Você talvez até tenha pensado que estranho, aulas não serão aulas longas. Por quê? Pensa bem comigo. Nós estamos na era dos 30 segundos. Você quase não finaliza um vídeo de 30 segundos que aparece aí na rede social. Você já pula ele e vai para o próximo. Nós estamos numa era que é bem agitada, numa época bem movimentada. Segurar a atenção por 5 minutos, por 10 minutos, 15 minutos, já é uma tarefa bem difícil. Você tem 1000 distrações aí ao seu redor, o tempo inteiro, e tá com você por esses 5, 10, 15 minutos por dia, mantendo isso de forma constante, tem um resultado incrível no seu processo. Se fossem aulas longas, você faria uma aula e aí no outro dia você não teria o tempo, porque exige tempo. 1 hora é bastante tempo, 5 minutos não. E por isso que, pensando nessa era dos 30 segundos, nós estabelecemos essa aula menor, uma aula curta, com o intuito de que você pratique todos os dias. Porque não é sustentável você treinar uma vez hoje, passar 15 dias sem treinar e depois fazer outra aula de 1 hora. Não tem um efeito bom para o seu processo. Conseguiu entender por que as aulas não serão longas? Esse é o nosso motivo, para que as aulas sejam curtas. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é assim: não é porque a vida é curta que ela precisa ser pequena. Normalmente nós confundimos o curto com pequeno. Então a vida ela é rápida, a vida é curta, passa depressa. Mas ela não precisa ser sem relevância, ela não precisa de ser uma vida pequena, uma vida sem sentido, sem propósito. Esse é o intuito, essa é a frase do Mário Sérgio Cortella. Pensando nas nossas aulas de inglês, elas serão aulas short, aulas curtas. Porém, elas serão aulas great, serão aulas ótimas, aula com conteúdo que vai realmente te entregar de fato o que você precisa para aprender inglês. Então, o fato de serem aulas curtas não significa que serão aulas pequenas, aulas sem significância, sem significado. Falei significância, eu lembrei de um amigo, ele é até dos Estados Unidos, ele aprendendo português, e aí ele foi falar, qual o significado dessa palavra? Ele falou, qual é a significância dessa palavra? E o mais interessante de tudo é que eu entendi, a comunicação aconteceu, e esse é um parênteses que não está no script dessa aula, para te mostrar que o mais importante no idioma é a comunicação, e não é certo e errado. Muito bem. Normalmente nós apostamos na ideia da intensidade, de fazer 2 horas por dia. Mas nesse modo não tradicional de abordagem ao processo de aprendizagem, que nós temos falado, nós vamos optar pela constância.
Você pode escolher normalmente intensidade ou constância, embora elas não sejam, não é o oposto de constância não é intensidade, mas normalmente quando a gente coloca muita intensidade, a gente não consegue ser constante. Então nós vamos optar por uma intensidade menor, ou seja, ao invés da aula ter 1 hora, aulas menores, para que você consiga ser constante nesse processo. E a grande pergunta é como ser constante. Porque a gente sabe que para você desenvolver algo e ficar bom em algo, você precisa da constância. Só que o grande ponto é como ser constante. O que você precisa de fazer para ser constante? Você acha que o que nós conversamos ontem sobre o motivo do aprendizado é suficiente para fazer com que você seja constante? Seu objetivo é suficiente para isso? So, is your reason enough? Será? Pois bem, seu motivo, a sua razão, ela é um ponto de partida, é onde você começa e entende a necessidade do que você está fazendo. Mas não significa que é suficiente para te manter constante nesse processo. E para exemplificar o que faz alguém ser constante em um processo, nós vamos usar um exemplo do livro Atomic Habits, escrito por James Clear, onde ele menciona um experimento que foi feito na Europa, com 3 grupos. Esses 3 grupos, eles foram pessoas aleatórias divididas em 3 grupos, e eles receberam 3 instruções diferentes. O primeiro grupo foi orientado a monitorar quantas vezes eles fizeram atividade física durante as 2 semanas seguintes. A tarefa deles foi fazer o máximo de atividade possível, de atividade física possível, e documentar quantas vezes que eles treinaram durante essas 2 semanas. O segundo grupo, eles tiveram a tarefa de documentar quantas vezes eles fizeram atividade física, mas eles tiveram um benefício. Eles receberam um material educacional sobre a importância de atividade física, sobre como fazer atividade física é bom para a saúde, evita problemas cardíacos, faz você viver mais, te dá uma qualidade de vida melhor, sono melhor. Sim, só benefício. E o terceiro grupo recebeu a instrução de monitorar esses materiais adicionais, apostilas, vídeos sobre atividade física e os benefícios que ela traz. Mas eles tiveram um terceiro ponto que foi bem interessante. A pessoa que estava conduzindo esse experimento conversou com cada uma delas do terceiro grupo e perguntou para eles: o que você vai fazer? Qual atividade física? Aonde que você vai fazer? E qual horário você vai fazer essa atividade física? E eles tiveram esse commitment, esse compromisso de eu vou correr todos os dias às 8 horas da manhã na esteira da academia que fica perto da minha casa. Então eles tiveram um compromisso mais específico dentro do combinado que eles tiveram ali com a pessoa que estava fazendo o experimento. O nome disso é um commitment, esse compromisso que foi estabelecido com o terceiro grupo. E os resultados são impressionantes. O primeiro grupo teve um resultado de 38% durante as 2 semanas seguintes. O segundo grupo teve um resultado de 35%. E é estranho, porque eles tiveram informação sobre o benefício da atividade física, mas eles treinaram menos. E aqui tem uma grande lição. O fato de você saber que inglês é importante, entender os benefícios, não faz você aprender inglês, assim como não fez aquele grupo aprender fazer atividade física. O número deles caiu com relação ao segundo, com relação ao primeiro. Primeiro grupo, 38%, segundo grupo, 35%. Que a gente vê que a informação por informação não agrega tanto, né? E aí a gente chega no terceiro grupo. Esse grupo, que teve esse compromisso de fazer tal atividade em tal lugar e tal horário, eles tiveram um aproveitamento de 92%. Então, 38, 35 e 92. É uma diferença absurda. E ela só foi possível porque eles tiveram esse compromisso com o horário e o lugar. Pensando na dinâmica da vida, normalmente a gente quer fazer mais coisa
porém nós não temos um compromisso com o que a gente vai fazer. Então a gente fala assim, eu vou, eu vou fazer mais exercício físico. Beleza, e aí? Que dia? Aonde? Como é que é? E sempre aparece uma outra prioridade. E aí a gente nunca faz o exercício físico. Ou, por exemplo, eu vou ler mais. Aí você vai lá e compra 26 livros. Mas você não consegue trazer a leitura para a sua vida. Por quê? Porque você não tem uma especificação de quando e o horário que você vai fazer isso. Com isso, você sempre tem outras prioridades. Você sempre tem que fazer alguma coisa a mais. Olha a criança, vai no trabalho, recebe uma ligação, olha o WhatsApp, vê vídeo engraçado, vai levar o lixo lá fora, volta, faz isso, faz aquilo, passeia com o cachorro. Então tem um monte de atividade, sempre vai ter um monte de atividade. Quando você consegue colocar ali na sua agenda um horário e um lugar, quando você é específico, você consegue manter isso de forma mais presente no seu dia a dia. Não tem nada a ver com nenhuma mágica, não é nada disso, é só uma questão quase que óbvia, assim. Se você sabe o que você vai fazer, quando e aonde, você, consequentemente, faz mais. Se você está precisando de ir no dentista, por exemplo, falar, qualquer dia eu vou num pronto atendimento de dentista. Pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e você não foi no dentista. Mas se você liga lá e fala, tem horário sexta-feira, 4 horas da tarde? Tem, beleza, tá marcado. Você vai no dentista na sexta-feira, 4 horas da tarde. Só uma questão de agendar e cumprir com o agendado. E aí, quando você faz isso, seu cérebro entende que você vai fazer isso, aquele horário, você não tem que tomar essa decisão durante seu dia. A que horas que eu vou fazer inglês? Não, já está pré-definido. Todo dia, 8 horas da manhã, no sofá da sala, eu vou assistir a aula do inglês 365, por exemplo. Uma tarefa bem simples. Então, esse compromisso ele é feito na seguinte forma: eu vou fazer tal coisa, no caso aqui em inglês, em tal lugar, em tal horário. So, I will, place and time. Você especifica o lugar e o horário. E aqui a gente entende que o hábito, na verdade, é uma chave nesse processo. A maioria das coisas na vida não é nem tão difícil aprender, é mais difícil manter o hábito ou criar esse hábito do que aprender de fato. Por exemplo, ler não é difícil. Você pegar um livro aí, olha. Você pegou um livro aqui. Peguei o livro. Eu abri aqui e ler as palavras que estão no livro, não é difícil. É bem fácil, por sinal. Você aprende a ler e ler é fácil. Só que ter o hábito de leitura é difícil. E a mesma coisa para o inglês. Aprender inglês não é difícil. A gente vai entender como que não é difícil. É super possível. E é bem tranquilo, inclusive. Desde que você siga uma orientação correta e que você consiga ter o hábito de fazer isso. Porque fazer uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, você não vai aprender. Aí não é nenhuma questão de ser difícil, é uma questão de ser. Não vai, não tem a prática. Tudo na vida a gente tem que colocar a prática, tem que colocar as horas ali dentro da prática daquela atividade. Por isso que, como nós mencionamos aqui, olha, aprender inglês não é isso. É isso. São pequenas ações feitas de forma repetidas que vão te levar lá. E aí, para se manter nisso, você precisa, primeiro, ter um motivo e, segundo, ter um compromisso de quando que você vai fazer e onde que você vai fazer. Então, o seu guia de compromisso dessa aula ele vai ser: eu vou assistir às aulas do Inglês 365 às no horário que for melhor para você e no lugar que for melhor para você. Por exemplo, eu vou assistir a aula do Inglês 365, 11h30, no escritório. Vamos supor que seu horário de almoço seja meio-dia, 11h30 antes de ir para o almoço, você assiste, faz uma prática, pratica um pouco de inglês antes de ir para o almoço. Está dentro da sua agenda prática do dia. Ou vamos supor que você chegue do trabalho, 18 horas é o melhor horário para você. Então eu vou assistir a aula do Inglês 365 às 18 horas antes de tomar banho, antes de tomar banho depois que chegar do trabalho. Simples e bem objetivo. A gente faz isso muito, essa questão assim, com outras coisas. É bem normal, por exemplo, o horário de almoço normalmente é o horário de almoço. Então você não fica pensando, a que horas que eu vou almoçar hoje? Não, já tem um horário fixo. Você já sabe qual horário que é. Então esse é o seu horário de comer. E aí nós vamos implementar isso para você conseguir ter constância durante essa jornada
e conseguir de fato aprender inglês para que essa ferramenta te auxilie a se tornar a sua melhor versão possível. No nosso grupo do Telegram, você vai ter um PDF, que é um Commitment Plus Habit Tracker. Então é esse guia de compromisso, tá lá, eu vou fazer tal atividade, mais um Habit Tracker, que é uma forma de você monitorar o seu hábito durante cada mês. Então tem as colunas lá de 30 dias, 35 dias, que são 7 colunas de 7 dias, né, em 5 colunas. E você pode marcar lá, segunda-feira fiz, terça-feira, quarta-feira. E aí no final do mês você consegue ver, de fato, o que você fez e o que você não fez. Porque aprender inglês não é, eu estou fazendo curso de inglês há um ano. Isso não adianta. O grande ponto é quantos dias desse um ano que você treinou. Você treinou um dia? Você treinou 50 dias? Você treinou 100 dias? Você treinou 200 dias? Você treinou 300 dias? São os dias que você coloca ali de prática que vão realmente surtir um impacto no seu processo. Como se fosse, eu sou cadastrado na academia. E quantos dias que você foi na academia? 2 no ano. Você não vai ter resultados de uma pessoa que faz academia, que você não vai na academia. E a mesma coisa aqui no inglês. Se você seguir de forma constante, dedicando, praticando, consequentemente, um resultado positivo, mágico vai acontecer e você vai conseguir aprender inglês. Não porque é o seu grande objetivo, mas porque todo dia você colocou ali uma dedicação, um esforço nesse processo. E isso te levou ao aprendizado de inglês. Reforçando, é um material 100% gratuito. Nós estamos colocando bastante energia e dedicação para gerar ele. Nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas possível com um conteúdo de inglês 100% gratuito, de qualidade. Então, se você tem algum amigo, alguém, um grupo de WhatsApp que você sabe que teria um benefício desse material, não deixe de compartilhar. Se você trabalha em uma empresa, pode ser uma ótima sugestão você compartilhar isso com a pessoa que está acima de você na hierarquia da empresa. Ou se você for responsável por a empresa, de compartilhar isso com as pessoas que estão no seu time. É uma ótima ferramenta para ajudar a sua equipe a crescer e ajudar as pessoas que estão perto de você a estar nesse mesmo ambiente e, consequentemente, um ajudar o outro a se manter constante nesse processo de inglês. Nós daremos continuidade na aula número 3, falando ainda sobre como desenvolver esse ambiente aí saudável, esse hábito do aprendizado de inglês, para que você consiga, dessa vez, aprender inglês de verdade e não ser mais uma tentativa frustrada na sua história com o inglês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de perguntar e não deixe de conferir também o material em PDF lá no grupo do Telegram. E eu te vejo na próxima aula. Bye, bye.